Boa noite. Eu cheguei e me assustei, porque eu já tava, não tava achando que não ia dar certo mais esse negócio. Gente, a culpa não é minha. Eu tava aqui já fazendo um post avisando que a gente ia marcar para outro dia. Estou há 17 minutos tentando entrar nesse negócio. Ai, que Caterina! Oh, meu Deus! Gente, mas sério, não sei o que tá acontecendo com o Instagram hoje. Oi, Binho! Muita loucura, vários perfis caíram, né? Hoje eu soube. E quase que eu não consigo entrar aqui pra fazer a live. Tá? E assim, eu tô morrendo de dor de cabeça. E a dor de cabeça só aumentou com isso, porque eu falei, gente, eu vou ter que marcar outro dia. Ó, Bianca também falou que atrasou a dela. Mas você atrasou também 17 minutos, 18 minutos? Gente, que chatice. Ai. Mas não tem problema, né? Estamos aqui, vamos lá. Falar de regência, né? Saint-Tropez là pour toi. Je voudrais y être? Não. Como é que eu falo isso, hein, Bianca? Que eu queria estar lá, em francês. Me ajuda aqui. C'est toi qui es tellement belle, chérie. Et tu me manques. Gente, assim, tem uma amiga minha que ela é russa, mas a gente se conheceu fazendo o curso de francês na Sorbonne. Ela tá aqui, tá me mandando mensagem. Então, vamos. Y être, estar lá, né? Eu falei certinho, eu tô tão doida. Minha cabeça tá viradinha. Vamos lá, gente. O combinado hoje foi a gente falar de regência, né? E por quê? Je voudrais y être. Eu falei assim, né? Eu acho. Nem lembro, depois eu vejo se eu falei certo ou não. Regência, gente. Regência é a parte da sintaxe que diz pra gente o que é que a gente precisa fazer com os verbos e com os nomes, né? Porque a gente sabe que existe regência verbal e regência nominal, tá? Mas eu vou colocar o foco aqui em regência verbal, certo? A gente tá se perdendo com os verbos, a gente não sabe mais que preposição usar com verbo, a gente não sabe quando precisa ou quando não precisa, a gente não sabe mais usar as versões pronominais dos verbos, a gente tá deixando tudo de lado. Tá uma zona, né? Resumindo. E, gente, a regência verbal, ela ensina pra gente quando um verbo é intransitivo. O que é que significa um verbo ser intransitivo? Ele não precisa de complemento. Quando eu falo, por exemplo, você bebeu, eu bebi. Você consegue entender, né? Dependendo da circunstância, você vai perguntar, bebeu o quê? Quem bebe, bebe alguma coisa. O verbo beber, ele pode ser transitivo direto, né? Quem bebe, bebe alguma coisa. Ou ele pode ser intransitivo. Eu posso simplesmente dizer que eu bebi. Certo? Todo mundo concorda com o que eu tô dizendo? E aí a gente tem os verbos que são transitivos diretos, né? Que pedem complemento, mas o complemento não vai ser acompanhado de preposição. O verbo ler, por exemplo, a gente lê alguma coisa, a gente lê um livro, a gente lê um artigo, a gente lê uma revista, a gente lê publicação, a gente lê uma placa. O verbo ensinar, eu ensino alguma coisa. O verbo ensinar, ele pode ser bitransitivo, né? Ensinar alguma coisa a alguém. Thank you, Cord. A aula tá bem poliglota, né? Mas vamos lá. Agora eu me desconcentrei, que droga. Falando de verbo transitivo direto, tá falando de verbo transitivo direto. Então, se eu falo, por exemplo, eu falei do verbo ler, ia falar de ensinar, vamos lá, eu ensino alguma coisa. O verbo ensinar também ele pode ser bitransitivo, porque eu posso ensinar alguma coisa a alguém. Certo? Não tô falando nenhuma novidade. Não consegue enviar comentário, mas você tá enviando. Tá escrevendo. Os comentários estão abertos, até para vocês
Até pra vocês interagirem e tudo. Tá aqui. Gente, o Instagram hoje tá meio bichado, né? Então, qualquer coisa que aconteça, a gente vai indo, tá? Se esse negócio, se eu cair, porque tá falando que eu tô sem internet, não tava deixando entrar falando que eu tava sem internet, tanto no telefone quanto aqui no Wi-Fi da casa. Então, tá tudo doido. Carol, você trouxe seu namorado? Olhe, olhe. Então, a gente tem essas transitividades. E a gente tem os verbos que são intransitivos, né? A gente tem verbos intransitivos, eu devia ter pensado. Pensar, pronto, pensar. Quem pensa, pensa em alguma coisa, né? Em alguma coisa, em alguém. Eu não penso alguma coisa. Eu penso em alguma coisa. Quer dizer, eu penso alguma coisa também, vai. Dependendo do que eu tô querendo dizer, eu penso muito. Eu penso em alguém. O verbo pensar, ele admite as 3 transitividades. Quando eu falo que eu tô só pensando, eu pensei, vocês também entendem. Mas o que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer aqui? Que os verbos, eles têm essas transitividades todas, certo? E alguns verbos, como o verbo pensar, por exemplo, admitem várias transitividades, tá? Dependendo do que a gente quer dizer. Vocês concordam com tudo isso que eu tô falando? Como diz Luísa Valeri, faz sentido? Isso que eu tô falando faz sentido pra vocês? Vocês se lembram disso? Todo mundo que tá aqui estudou isso na escola, gente. Eu não tô falando nenhuma novidade pra ninguém. Tá? E aí a gente tem também os verbos que são pronominais. Tá? Os verbos pronominais, por exemplo, eu vou usar vacinar, tá? Eu vou usar o verbo vacinar-se, que ninguém mais está empregando que preste. O verbo, quando eu falo vacinar, você vai vacinar alguém, né? Eu vacino alguém. O verbo vacinar é transitivo direto. Quando eu falo que eu vou tomar a vacina, eu vou me vacinar. Né? Mesma coisa acontece com formar, né? Eu coloquei esses verbos todos na postagem do feed porque eu quero que vocês fiquem atentos, tá? O verbo formar. Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém falando, eu formei em direito. Eu falei, gente, eu formei em direito? Não, né? Eu me formei em direito, eu me formei em jornalismo, no meu caso, né? Posso falar essas duas coisas, mas no sentido de graduar-se, de obter uma graduação, o verbo formar, ele é pronominal, então é formar-se, né? No sentido de quando eu vou tomar a vacina, eu não vou aplicar a vacina em alguém, eu vou tomar a vacina, eu vou me vacinar. Quando eu digo que eu me deitei, né? Eu vou me deitar. Esses verbos são pronominais. Sentar-se, eu me sentei no sofá, eu me sentei à mesa. Nós temos vários verbos que precisam ser pronominais para ter sentido. Para ter um determinado sentido. Quando eu falo, eu assustei. 2 pessoas escreveram isso para mim hoje, eu assustei. Aí eu perguntei para Josi, assustou quem, criatura? Ah, não, me assustei. Então, assim, ninguém quer mais usar a regência dos verbos. É um fenômeno doido que tá acontecendo aqui e eu não... Gente, eu muito honestamente não consigo entender qual é o princípio disso, tá? E aí, o foco aqui era a gente falar do sobre, né? Falar de regência e explicar pra vocês a história do sobre. Por quê? Eu não fiz muitos prints porque, sei lá, eu tava meio atarantada do juízo. Mas, ó, vejam isso aqui. Tá aparecendo foto pra vocês? Era pra aparecer uma foto. Ó. Vocês conseguem ver? No seu curso de emagrecimento, você aborda sobre o quê? Quem aborda, gente, aborda alguma coisa. Abordar é verbo transitivo direto. Eu abordo uma pessoa na rua, eu abordo um assunto, eu abordo, sei lá. Mas o verbo é transitivo direto, eu não abordo sobre nada. Vocês percebem?
Outro verbo que tá assim, desesperador com isso. Pesquisar sobre. Ali, onde já se viu pesquisar sobre como educar. Gente, a gente não pesquisa sobre nada. A gente pesquisa alguma coisa. Como o que eu acabo, vou pesquisar, vai pesquisar o que agora? Vou pesquisar como educar. Não vou pesquisar sobre como educar. Sobre como, duas preposições. É um negócio que eu não sei. Eu realmente não sei o que as pessoas estão pensando. Porque não dá pra você colocar duas preposições assim. Nesse caso, a frase tá meio escondidinha, mas vocês estão escutando o que eu tô falando, dá pra vocês verem. Onde já se viu pesquisar sobre como. Você vai pesquisar como fazer alguma coisa, no máximo, tá? Não dá pra fazer esse tipo de loucura. Só que a gente está fazendo. E por quê? Com hoje é quarta-feira, na segunda. Aliás, do domingo pra segunda, né? Do domingo pra segunda eu fiquei muito, muito frustrada com o que aconteceu em relação ao ditado, o negócio do post que eu fiz, das pessoas não conseguirem entender o que eu tava querendo dizer. E aí eu conversei com várias pessoas e eu conversei com Diana a respeito da história do verbo ler. E ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que ela tem toda a razão no que ela diz. A gente está usando o verbo ler indiscriminadamente. A gente está usando o verbo ler num sentido que ele não tem. E ela tem razão, a gente está fazendo isso, né? Porque, como eu disse pra vocês, o verbo ler, ele admite duas transitividades, tá? Ou eu leio, que é ele intransitivo, sem precisar de complemento, dependendo da situação, você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Ou eu leio alguma coisa. E esse alguma coisa precisa ser necessariamente algo que faça a gente olhar com os olhos, tá? Fazer esse movimento assim. Tá no dicionário, gente. Não sou eu que tô inventando isso, não. Eu seria incapaz de inventar um negócio desse. Aí a pessoa vem e faz: eu tô lendo minimalismo. Tô lendo sobre minimalismo, aliás, né? Porque a frase que começou a ser lema toda por aqui foi essa: estou lendo sobre minimalismo. Você não lê sobre minimalismo, você lê um artigo que trata do minimalismo, você lê uma revista que tem uma matéria que fala desse assunto, você lê qualquer publicação que fale disso, certo? A gente precisa voltar a construir as frases como elas devem ser construídas. E aí uma outra seguidora por mensagem direta perguntou assim: mas se eu falar sobre é mais geral, eu falo que vou ler sobre qualquer coisa, é uma coisa mais geral. Eu falei: tá errado. Porque não tem esse negócio de falar de uma maneira mais geral, gente. Os verbos, eles têm um significado. Eles têm vários significados. Se vocês forem olhar o verbo ler, por exemplo, no dicionário, tem várias acepções. Eu posso dizer que eu estou lendo uma pessoa, eu leio você quando eu vejo. O que é que eu estou dizendo? Que eu percebo você, né? Tem várias acepções, mas nenhuma delas casa com sobre, certo? Nenhuma delas vai casar com sobre. Gente, essa live não vai ficar salva, tá? Eu avisei que essa live não vai ficar salva. Essa live, ela vai ficar disponível apenas para os alunos do meu curso. Eu vou baixar aqui e vou subir para a plataforma. Não vai ficar salva, tá? Então, voltando. A gente tá fazendo com ler uma coisa doida. E aí a pessoa com quem eu tava conversando falou: mas se colocar assim vai acompridar a frase. Gente, sério? E aí quando eu falo que a gente tá com preguiça, quando eu digo que nós estamos cada vez mais preguiçosos, tem gente que fica com raiva. Tem gente que acha ruim. E aí, por que eu acho que as pessoas começam a achar ruim? Porque a carapuça tá servindo, gente. Porque como é que você diz um negócio desse? Não quero falar assim porque vai acompridar a frase. Oi,
Olha, ó, eu não quero pensar, eu não quero ter trabalho de escrever uma frase que faça sentido e que esteja correta em língua portuguesa, porque ela vai ficar longa. O que tá passando pela cabeça das pessoas? Sério, o que é que tá passando pela nossa cabeça? E essa eu quero dizer muito claramente, é uma grande dificuldade que eu tenho. Tá? Porque eu fico falando pra vocês. Eu leio as definições dos verbos, explico, falo, repito. Vocês sabem que eu repito a mesma coisa 500 vezes. E aí as pessoas falam, não, mas eu quero falar assim, eu quero dizer que eu leio sobre um assunto. Gente, não tem como construir isso com ler, não dá. Você se informa acerca de algum assunto, você aprende sobre determinado assunto. Aliás, aprender não dá. Tá vendo? Já tô aqui. Quem a gente aprende alguma coisa, mas a gente se informa de alguma coisa, tá? O verbo informar-se admite. Aprender não admite, não, mas o informar-se admite. O uso do sobre. E aí a gente quer falar de uma forma que não dá no português, que vai estar errada. Porque a gente não quer. Eu vou usar o verbo que a pessoa usou. A gente não quer acompridar a frase. Vocês entendem isso? Alessandro, você tá dizendo, o pior é que não se pode confiar nos livros. Por onde começar? Estudando. A gente tem que voltar a estudar. Ana Cecília tá dizendo aqui, ler é igual a estudar, mas a gente também não estuda sobre. A gente estuda alguma coisa, certo? Ou estuda. Se vocês estão com alguma dificuldade, gente, olhem o dicionário. Eu peço para vocês olharem o dicionário sempre por causa disso, tá? Quer ver? Vou botar aqui o verbo estudar. O verbo estudar, ele pode ser transitivo direto, intransitivo ou pronominal. Ele não pode ser transitivo indireto. O verbo, para poder casar com qualquer preposição, ele precisa ser transitivo indireto. Tá? E nem todo verbo transitivo indireto vai andar com sobre não, gente. Por exemplo, o verbo ir. O verbo ir é transitivo indireto. Nós vamos a algum lugar. Vocês concordam comigo? Eu vou à praia, eu vou ao restaurante, eu vou, sei lá, à casa da minha avó. Eu vou a algum lugar. Se eu digo que eu vou sobre algum lugar, faz sentido? Só faz sentido se eu estiver em cima, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E aí, nesses verbos relacionados à comunicação, preste atenção, a aquisição de conhecimento, porque essa confusão tá acontecendo com pesquisar, com aprender, com estudar, com ensinar, com compreender. Sabe? Então, tudo está sendo usado de uma maneira generalizada. E por quê? No inglês dá para colocar o about com todos esses verbos. Em português, gente, não dá. E uma coisa que eu quero que vocês entendam. Eu digo isso no meu curso, e eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu não sou contra estrangeirismo, não. Tá? Várias pessoas me mandaram mensagem, mas agora você critica tanto as palavras do inglês, por que você está defendendo as do francês? Não estou defendendo nada não, gente. Eu quero só que vocês vejam, que vocês aprendam a escrever palavras que fazem parte do nosso vocabulário, que por acaso vieram do francês, mas estão incorporadas. Tão incorporadas que até dicionarizadas estão. Tá? O que eu condeno é essa tradução ao pé da letra, na qual o português está se transformando. Por quê? Porque a gente não quer pensar mais. A gente não quer escrever frases completas. Vocês estão percebendo isso? Se vocês não querem dizer que leram um livro que trata de minimalismo, por que vocês querem falar que leram sobre minimalismo direto? Vocês generalizando, tá? Porque esse exemplo não foi de ninguém daqui. Tô pegando porque... tô trazendo esse exemplo porque foi o primeiro que eu trouxe que causou uma agonia. Então, a gente não quer pensar mais.
Esse negócio, duas pessoas hoje falando, porque eu assustei. Assustou quem? O menino da rua, o porteiro, o seu sobrinho, seu marido? Você assustou quem, criatura? Não, eu me assustei. Por que não coloca o raio do pronome? O negócio do vacinar mesmo. Todo mundo agora todo mundo vacina. Todo mundo virou aplicador de vacina, por certo, né? Todo mundo pode sair com a seringa e sair vacinando a galera. Porque todo mundo só vacina. E aí quando você diz, eu vou me vacinar, parece que a doida é você, que tá falando certo. Então, assim, prestem atenção. Esse negócio de a gente não querer pensar tá acabando com a nossa comunicação. Quer dizer, mentira, né? Não tá acabando com a nossa comunicação, não, porque a comunicação segue existindo. Mas tá acabando com o nosso português. Então, o que eu quero é que vocês raciocinem minimamente e olhem o dicionário. Não acreditem no que eu estou dizendo, não, gente. Olhem o dicionário. Até o do Google serve para isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Tá? Tenham cuidado de clicar na setinha que tem, né? Porque, por exemplo, o verbo ler tem várias acepções, o Google só mostra duas. Você tem que clicar numa setinha que tem lá para você ver o resto. Mas façam isso. Para vocês conseguirem entender que vocês não podem sair falando do jeito que vocês querem, não. Porque vai estar errado. Tem muita gente ensinando, tem muita gente fazendo curso, dando curso. Aí, vou estudar sobre não sei o que, eu vou ensinar sobre não sei o que, eu vou aprender sobre não sei o que. Você vai aprender sobre não sei o que, Senhor amado. E aí quando eu falo não é para usar sobre com esses verbos, aí a galera faz, mas o que é que eu uso no lugar do sobre? Gente, eu quero matar. Por Deus. Porque não é pra usar nada. Eu posso falar, li livros e vi vídeos sobre minimalismo digital? Pode. Assim, pode. Entende? Porque você está lendo o livro, você está vendo o vídeo. Isso faz sentido. E isso está correto. Porque, gente, é uma coisa talvez difícil das pessoas entenderem. Mas, por exemplo, o verbo estudar. Significa aplicar inteligência a alguma coisa, para aprender alguma coisa, dedicar-se à apreciação, análise e compreensão. E aí a pessoa me escreveu assim, estudar Paris é estranho. Por que é estranho estudar Paris? Eu me lembro, minha tia, quando começou a ganhar dinheiro, assim, ela, há muitos anos, ela gostava de estudar os países para os quais ela ia. Porque ela queria chegar aos lugares e ter uma noção de cultura, ter uma noção dos monumentos. E ela falava, eu vou estudar a Inglaterra, vou estudar a França, não sei o quê. E era normal falar isso. Hoje em dia não pode mais, não. O povo acha estranho. Aí tá-se com sobre. Tudo é sobre agora, gente. Mariana, eu tô braba. Esse assunto me deixa... Pelo menos eu não tô chorando. Porque eu choro mais do que eu fico braba com esse negócio. Porque eu quero que vocês entendam que não dá pra fazer o que vocês querem com sobre. Não dá. Luciana tá aqui perguntando. Eu me vacinei, não dá ideia que eu mesmo apliquei a vacina em mim mesma? Não, gente. Olhem o dicionário. Olhe o dicionário, olhe o significado do verbo. Tá lá, vacinar como pronominal, no sentido de receber uma vacina. Você pode usar fui vacinada, mas eu me vacinei também funciona, está correto. Eu vacinei só vai funcionar se eu vacinar alguém. Eu vacinei, aí o verbo precisa ser transitivo direto, precisa de um complemento. Eu vacinei sem nada depois está errado. E só quem pode conjugar o verbo desse jeito, eu vacinei alguém, é a galera da saúde. Se a gente não é da saúde, não dá. Eu fui me vacinar também, mas aí você está usando a versão pronominal do verbo, está correta. Eu fui me vacinar, o mizinho se refere a você, é um pronome. Por isso que a gente chama de verbo pronominal, gente.
A gente também não sabe mais o que é isso, né? A gente precisa se interessar pelo português. A gente não tá interessado no português, não. E tá aí falando tudo errado. A Adri falou que achou estranho poder essa frase ver vídeo. A gente vê alguma coisa, certo? A gente vê o vídeo. E aí o vídeo fala de alguma coisa. O vídeo é sobre alguma coisa. Não vou chorar não, porque eu tô com uma puta de uma dor de cabeça. Então eu não vou chorar de jeito nenhum, porque eu tô com dor daqui, assim, subindo. E aí eu tô meio irritada. Mas eu não vou chorar não. O que é bom, né? Tá irritada falando disso, porque eu não choro. Mas esse assunto, gente, é um assunto a respeito do qual eu não consigo falar sem me emocionar de alguma maneira, tá? Se tiver falhando, eu não sei o que fazer, porque aqui reza a lenda que a internet tá ok. Eu não tô recebendo nenhum aviso de que a internet tá instável ou coisa parecida, não. Mas hoje o Instagram tá ruim, né? Tá meio bichado, tá meio esquisito. E aí eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência só. Eu também prefiro a versão pistola, tá vendo? Então, eu não consigo falar desse assunto e me manter assim, sabe? Na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Não consigo. Primeiro porque eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. A primeira vez que eu falei isso, que eu falei disso publicamente foi, acho que em julho ou junho de 2019. Então vai fazer 2 anos. E as pessoas não estão se atentando. Quem tá aqui na nossa egrégora, quem tá aqui acompanhando o perfil, já consegue identificar que o sobre em fim de frase tá errado. Mas, gente, como foi difícil chegar a esse ponto, né? E agora a minha luta é para vocês tirarem o sobre do meio da frase. E que eu quero que vocês parem de me perguntar o que é que vocês vão colocar no lugar do sobre. Não vai colocar nada em alguns verbos. Porque quando eu fiz aquela postagem lá no feed, eu vou até abrir aqui para falar dos verbos que eu coloquei, para não falar nada errado, quer ver? Ai, cacete. Ó, compreender, compartilhar, ensinar, estudar, pesquisar, aprender, ler e saber. Tá? Coloquei esses verbos lá, um sobre e um X vermelho. Vermelho. E aí o que eu recebo? Um monte de mensagem. Ah, mas como é o certo? Como é o certo? Você não diz como é o certo. Gente, as pessoas não querem pensar mais. E não adianta eu ficar falando aqui se vocês não quiserem pensar um pouquinho que seja. Não adianta. É chover no molhado, é ficar assim. Pois é, mas ó, não tem seu nome aqui no perfil, né? Eu cheguei aqui essa semana e estou chocada como eu usava sobre de forma errada. Você não é a única pessoa. Então, assim, a gente tá usando sobre indiscriminadamente, como se só existisse essa preposição para o português. E por quê, gente? Porque a gente tá importando o inglês ruim. E detalhe, essa mania de enfiar o about com os verbos todos só deixa claro que o inglês lá é um inglês informal. O inglês cheio de about é um inglês informal. E por que tá acontecendo essa importação? Porque a gente não sabe nem inglês nem português. Vocês entendem? A gente não sabe inglês, certo? A gente não consegue identificar um negócio que tá errado no inglês. Porque a gente não conhece, a gente male fala português, certo? Nós somos nativos de língua portuguesa, mas nós não temos fluência nas regras. A gente não sabe mais as regras. A gente aprendeu isso na escola. Como é que a gente vai achar estranho falar que aprendeu geografia, gente? Querer dizer que aprendeu sobre geografia? Quero matar o povo, por Deus. Não é porque dizer que estuda em Paris é estranho. Gente, não é estranho, é correto. Quando foi que a gente parou? Quando foi que a gente passou a achar o que é correto feio?
Nesse caso especificamente, em relação à regência verbal, porque tá certo, a gente fala que vai na praia, a gente fala que chegou na casa de fulano, que namora com cicrano. As regências desses verbos a gente errou sempre. Sempre a gente fala errado. Verbo ir, verbo chegar, verbo namorar. A gente não acerta nunca, mas é uma coisa nossa. Comportamento nosso, porque a gente não é bom na transitividade desses 3 verbos especificamente. Mas com esses outros a gente sabia o que fazer. A gente estudava as matérias na escola. A gente pesquisava as matérias na escola. Pesquise o assunto tal. Vocês que a maioria tá da minha faixa etária aqui, a gente pesquisava os assuntos na Barça. A gente sabia o que fazer com o verbo pesquisar. Agora a gente não sabe mais não. Tudo é pesquisar sobre. Oi. Só aprende se for sobre, só ensina se for sobre, pesquisa sobre, cacete. Vocês que estão aqui na live, vocês não inventem de querer substituir sobre não, tá? Esses verbos todos, gente, ou eles são intransitivos ou transitivos diretos. Diretos. A gente não sabe mais regência. O uso de tanto quanto no final da frase também será uma tradução literal. Por exemplo, estou cansada tanto quanto. Tanto quanto o quê? Essa frase faz sentido em português? Pra mim não faz nenhum. Gente, não faz sentido essa frase. Estou cansada tanto quanto o quê? Tanto quanto o porteiro do meu prédio, tanto quanto a minha mãe que trabalhou o dia inteiro, tanto quanto o quê? Por que a gente não quer completar as frases? Pelo amor de Deus, eu não entendo. É muito... Graças a Deus eu nunca vi isso aí, não. Graças a Deus eu nunca vi essa construção. Essa construção tá aparecendo no meu campo de visão agora, neste minuto. Nunca vi isso. Graças a Deus. Mas é bom que pelo menos eu já me preparo, né? Psicologicamente para quando aparecer. Gente, regência... como eu disse, é o estudo da sintaxe que diz o que a gente deve fazer com os verbos e com os nomes, porque tem regência nominal também. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho certeza de que gosto de estar aqui. Quem tem certeza de alguma coisa, certo? Então, certeza é um nome que pede preposição. Certo? Eu sou muito jovem para Barça, muito obrigada, mas não sou não. E assim, Barça, gente, na minha época era pra gente rica, era pra famílias ricas, eu não tinha Barça. E assim, minhas amigas também não tinham não, a gente ia pra biblioteca do colégio pesquisar a Barça. Porque eram só as famílias realmente abastadas que tinham a Barça em casa. A gente mesmo não tinha não. Lá em casa não tinha enciclopédia. Era muito caro ter enciclopédia. Então, gente, Barça era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E concordo com o que a Andrea tá falando aqui. A música Trem-Bala foi um grande desserviço. Porque não é sobre isso, é sobre aquilo. Não é sobre isso, é sobre aquilo. A música todinha um desarranjo ao português. Sabe? Então, Maria tá aqui falando, acredito lá que seja influência da interação na internet. Queria abreviar tudo para caber em 140 caracteres. Talvez seja isso, mas a gente tem uma responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade. Ter certeza que tá errado. É certeza de que. João é novinho. João tá aqui. Barça? Barça, o que é Barça? João, Barça é uma enciclopédia que existia na minha época de estudante. É porque João já pegou a internet. Gente, a internet só chegou à minha vida em 97. Tá? Porque eu sei que para várias pessoas chegou antes. Chegou acho que em 94, 95. Mas pra mim, na minha casa, só em 97.
no meu primeiro ano de faculdade. Então, assim, a gente precisa ter um mínimo de senso crítico em relação às coisas que estão aparecendo, sabe? Porque a gente não tem boas fontes. Viviane tá falando aqui uma coisa muito correta, muito certa. Antigamente os compositores eram Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Eles têm um bom português, um excelente português. Olha o que a gente tem agora. Os exemplos que a gente tem. Então, assim, eu adorava ir pra biblioteca ficar fuçando a enciclopédia. Adorava. Porque eu pensava, meu Deus, é tanto conhecimento que tem guardado nisso, eu nunca vou aprender nada. Eu pensava, eu nunca vou viver o suficiente para aprender tudo isso. E era frustrante eu pensar nisso quando criança. Hoje em dia não vou aprender mesmo, tá tudo certo. Esta vida tem um aprendizado limitado. Mas, Mariana, existe realmente esse negócio do dá e do dá, está. Muita gente confunde mesmo. Mas a gente precisa se ater aos usos que a gente está fazendo, né? Aos usos errados que a gente está fazendo dos verbos. Ó, Cris não teve Barça, mas teve Cougan Larousse. Não, Larousse é do dicionário, né, francês. Gente, enciclopédia era uma coisa, assim, muito fora da minha realidade. Muito, muito, muito fora da minha realidade. Não tinha condição nenhuma de ter nem a Barça, nem qualquer outra. Zero. Não existia isso, não. E a gente pegava o papel, a gente transcrevia. Vocês lembram que a gente transcrevia as informações? Hoje em dia não se faz mais isso, né? Eu tenho recebido mensagens, inclusive, de vários pais falando que os filhos não sabem escrever de forma cursiva. Porque agora só digita, né? Tudo no tablet, tudo no computador. Eles não sabem mais escrever de forma cursiva. E as escolas não estão ensinando isso para as crianças. Eu não sabia. Para os meus sobrinhos, eu comprei caderno de caligrafia, mas porque a letra deles era ruim. Era toda garranchuda. Então, eu comprei caderno de caligrafia para as crianças, mas assim, eu não imaginei que estivesse nesse nível o ensino, tá? Mas, isso, exatamente, papel à massa, a gente transcrevia tudo e ficava aquele negócio gigantesco. Porque quando a gente era criança, as letras eram maiores, né? João, bota papel ao máximo no Google, viu? Pra você não perguntar aqui. João é muito novinho, gente. Aí fica a galera mais velha. Ai, Deus. E tinha o mimeógrafo, vinha falar exatamente disso. E tinha um mimeógrafo, que a gente só não ficava doido porque Deus não queria, né? Que aquele cheiro de álcool, que Senhor. Olha, se a gente passou por tudo isso, tá aqui, mais ou menos normal, a gente tá no lucro, né? Estamos no lucro. Porque, exatamente, Mariana falou uma coisa muito certa, a gente não sabe como é a letra das pessoas. E, gente, eu vou fazer uma prova de proficiência na semana que vem. Então, eu tô tendo que fazer prova escrita. Escrevendo. Ai, meu Deus, lá vem alguém. Saudade do cheiro do álcool. Olhe, era essa a nossa vida, né? E aí, eu peguei um livro meu de francês de quando eu tinha 15 anos. A minha letra aos 15 anos, bem redondinha, bem organizadinha, e agora é um garrancho. A ponto de Bianca me falar assim, Amanda, preste atenção, porque vai ter coisa que o examinador não vai entender se você não escrever direito. Diga aí. Então, a gente tinha muito mais. Mas eu falei, a gente tem certeza de alguma coisa. Quer ver? Eu tô até com um livro de regência nominal aqui. Deixa eu ver se tem alguma exceção para certeza. Vamos lá. Certeza. Vamos achar aqui certeza. Aff. Tanta palavra.
Eu tenho certeza de, ou tenho certeza sobre alguma coisa. Certeza de algo, certo? Então, se eu suprimo o de, tá errado. Ó, o Tony aqui dizendo que o álcool do mimeógrafo era gostoso. Gente, somos sobreviventes, né? Vamos combinar? Galera todinha aqui que sabe o que é mimeógrafo. Pois é, Cláudia, tá vendo? Como a gente não tá sabendo escrever mais, a minha letra tá horrorosa. Eu fui fazer uma prova com Bianca, um teste, né, com Bianca. Eu fui ler o que eu tinha escrito, eu falei, gente, o que diabo foi isso que eu escrevi? Eu não entendi a minha própria letra. Não tô bom? Não tô bom? Não tô bem? Tô bem pra fazer prova semana que vem, não tô? Mas, né, Deus vai me ajudar e vai fazer com que eu me lembre de que eu tenho que desenhar um negócio. Mas, gente, o mimeógrafo, o pior é que Tony tem razão. Eu ficava cheirando a prova, não vou mentir. Então, a gente tinha uma outra relação com o aprendizado. Hoje em dia tá uma coisa muito, muito banal. A gente não quer nem pensar. E outra coisa, não dá pra colocar essa pecha só nos adolescentes, não, gente. Porque essas conversas que eu tô falando pra vocês que eu tive foram com pessoas da minha idade e pessoas mais velhas do que eu. Tá? Esse negócio, não, a frase vai ficar muito longa. Gente, não vou falar certo porque vai ficar longo? O que a gente tá fazendo com o português? O que a gente tá fazendo? Façam essa reflexão, porque a gente não quer pensar mais. A gente não quer pensar. Os anglicismos, gente, como eu disse, anglicismos não são coisas ruins, tá? Mas a gente tá tão familiarizado com o que vem do inglês que a gente não acha estranho. E eu precisei fazer curso eu não fiz curso de datilografia, eu ganhei uma Olivetti portátil, verde a minha, e eu treinava em casa. Não fiz curso de datilografia, não. Mas curso de computação eu fiz. Porque a gente não nasceu com a internet. Então a gente precisou aprender o que era a janela do Windows, como abrir uma pasta, como não sei o que. A gente fazia tudo isso, né? A gente aprendeu. A gente foi fazer curso para fazer isso, curso de informática. Oh, meu Deus. Isso só entrega a nossa idade, né? Gente, eu não sei seu nome, né? Você tá aqui, me conta direito, tá falando que precisa andar com o dicionário embaixo do braço. Já falei pra vocês, baixem o aplicativo do Aurélio. Baixem o aplicativo do Aurélio. Ele é gratuito para 50 consultas. E lá, é porque eu não tenho nenhuma captura de tela dele. Mas eu vou botar aqui, vai ficar de um jeito estranho, mas vocês vão conseguir ver, talvez, não vai conseguir ver, né? Dá pra ver, né? Aparece o verbo estudar, aí aqui embaixo são as transitividades dos verbos, tá? Pra vocês verem, tá lá. Baixem o dicionário. Porque o VOLP só, nesse caso, não resolve. O VOLP só diz que o verbo estudar é verbo. Ele não diz as transitividades, ele não diz o significado, nada. É bom um dicionário. E o Aurélio, pelo menos, tem um aplicativo. Tamara, eu não peguei o DOS. O meu já foi o Windows. Acabei de ver naquele livro de verbos, namorou com o vizinho. Aquele azul? É, aquele azul? Ele tá lá, o meu tá na estante, não tá aqui. Eu tô só com esse. Que é o meu xodó, né? Aquele lá eu comprei pra ver. Quer ver? Namorar. Ah, tá aqui. Fala.
Pronto, aqui eu vou ler o que tem dizendo aqui. Namorar com alguém, manter relações de namoro com alguém. A regência primitiva é transitivo direto. E os puristas condenam esse com, tá? E o que eu falo, gente? A gente precisa saber. Eu falo namorar com, tá? Porque eu acho esquisitíssimo falar eu namoro fulano. Eu acho muito esquisito. Eu nunca falei namorar alguém na vida, nunca. Eu falo namorar com, mesmo sabendo que tá errado. Mas é bom saber que o dicionário de regência já tá aceitando. Mas fala aqui que os puristas, né, condenam, né? Essa transitividade. Mas com ir e chegar, fala da eles fazem a ressalva de ser informal, uso informal. Mas a gente precisa saber como é o formal, né? Pra não sair escrevendo, por exemplo. Aqui tem muito advogado. Ah, Júlia, muito prazer. Aqui tem muito advogado. Então você vai falar numa petição que o seu cliente fez alguma coisa e foi na casa, sei lá. Esse dicionário físico é de regência verbal e regência nominal. O de regência verbal ele está esgotado, não tem em nenhum lugar. O de regência nominal apareceu na Amazon outro dia, mas eu não sei se tem. Pronto, Mariana tá falando aqui. Falo vou no banheiro, mesmo sabendo que o correto é vou ao banheiro. Várias pessoas fazem isso. Viviane tá falando aqui que fala que namora alguém, tá certíssima. Eu acho muito esquisito. Porque, e por quê? No meu entorno, ninguém fala namorar alguém. E aí, o que aconteceu comigo? Uma vez eu fui falar namorar alguém e falaram que eu era muito elitista, eu era adolescente, ó. Aí falando que eu queria saber mais do que os outros, que eu era elitista. Foi a primeira vez que eu fui chamada de elitista. E isso teve um peso grande pra mim, foi muito ruim. A pessoa adolescente, né? O que é que a gente quer quando é adolescente? Fazer parte dos grupos. E eu tava sendo excluída porque eu tava falando corretamente. Então eu nunca mais falei. Nunca mais. Quando eu vou ensinar, eu ensino tudo bonitinho, ensino namorar alguém e tal. Mas sempre faço a ressalva de que a gente sempre erra. Com exceção de Viviane, que tá dizendo aqui que sempre falou de forma correta. Mas, gente, o negócio é esse. A gente não sabe mais regência verbal. E quando a gente se depara com a regra, com a norma, a gente não reconhece. A gente não a reconhece. Aí fica difícil. Porque quando eu falo assim... não dá pra você dizer que lê sobre alguma coisa, você não... A maioria das pessoas não consegue nem saber por quê. E por isso que eu perguntei pra vocês o que é que eu poderia fazer pra ajudar no entendimento disso. Porque aquilo que eu falo pra vocês, pra mim isso é claro. Pra algumas pessoas eu sei que também é, mas não é pra maioria. E eu quero que essa comunicação exista. Eu quero que a minha comunicação com vocês seja eficiente, gente. Porque nesse caso do sobre, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer com que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer. Porque tá tão imiscuído isso, tudo é sobre, que eu falo pra não usar. A primeira pergunta que me vem é: eu posso colocar a respeito de no lugar do sobre? Em vez de leio sobre minimalismo, se eu colocar leio a respeito de minimalismo, tá certo? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, pra mim, é difícil. Eu estou tendo essa dificuldade. Quando Diana me falou esse negócio, estamos usando o verbo ler indistintamente, sem nos atermos ao significado do verbo, porque eu vou até ler aqui o que é que diz, né? O que é que o dicionário diz do verbo ler, que eu acho que a gente nunca parou pra pensar. Ler é assim, ó, percorrer com a vista o que está escrito. Minimalismo, dá pra gente percorrer com a vista? Tá escrito minimalismo, só sua palavra, né? Mas não dá pra ser sobre. Aí outro, pronunciar em voz alta. Ler, pronunciar em voz alta. Ver e estudar, coisa escrita. Perceber com a vista ou com o tato.
Vocês entendem? Esses são os significados de ler. Dá pra eu colocar minimalismo aqui? Dá pra colocar um sobre aqui? Não dá, gente. Não dá. E aí a gente não quer parar, olhar o dicionário, olhar o significado do verbo para ver se aquilo que a gente está querendo fazer é possível ou não. No caso de ler, não é. E tô falando de ler porque ler é o verbo da dificuldade, é o mais difícil das pessoas entenderem. Quando eu falo pesquisar alguma coisa, aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, as pessoas até entendem, mas o tal do ler tá um negócio. Todo mundo quer ler sobre, só quer ler se for sobre. E sobre não dá. A gente só lê sobre alguma coisa se a gente estiver em cima de alguma coisa lendo. Eu só leio sobre o livro se eu estiver aqui em cima dele. Eu estou lendo sobre. Aí o verbo vai ser intransitivo. E esse sobre vai ser uma adjunta adverbial de lugar. Vocês percebem o que eu tô querendo dizer? Vocês entendem isso? E aí, com o minimalismo, por exemplo, nem isso faz sentido, porque eu não posso ficar em cima do minimalismo. Vocês concordam? Minimalismo é uma coisa abstrata. Não dá pra eu ficar em cima do minimalismo lendo. Não tem como. É um negócio que não faz sentido. Mas todo mundo acha que faz. E essa é a minha luta. Por isso que eu falo, às vezes eu não sei o que fazer. Porque eu fico repetindo isso. Viviane que tá aqui, Carol que tá aqui, Denise, Adriana. Quantas vezes vocês que estão aqui há mais tempo me ouviram falar isso? 1000 vezes. Nem sei quantas milhões de vezes. Milhões ainda não, mas milhares, com certeza. João que tá aqui, que tá comigo há um tempão também, já me escutou falando a mesma coisa. Eu repito e não alcanço. Não sei o que fazer, gente. E aí quando eu falo pra vocês, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E é frustrante pra mim como professora estar nesse lugar de não conseguir ensinar uma coisa que pra mim é tão clara. Sabe? Porque eu falo tanto nisso na comunicação truncada, que a responsabilidade da comunicação truncada é de quem passa a informação, então a responsabilidade é minha. O que é que tá faltando no que eu tô dizendo para que as pessoas consigam entender o que eu tô dizendo? O que é que tá faltando? Eu não sei. Eu não me incomodo em repetir. Eu repito o negócio do bom dia, gente, todo dia. Todo dia eu tô lá. Bom dia com hífen, bom dia sem hífen. Eu não me incomodo em repetir. O que me deixa frustrada é o fato de eu falar e as pessoas não conseguirem, não entenderem. Porque com um bom dia as pessoas entendem. É muito mais fácil com um bom dia. E por que eu deixo todo dia o bom dia lá? Exatamente por isso. Sempre chega gente nova. Tem dias que vão embora 200 pessoas chegam mais 200. Porque a gente tem lá, né? Deixaram de seguir, começaram a seguir. Deixaram de seguir, começaram a seguir. Então eu repito a mesma coisa 500 vezes. Eu não acho ruim repetir. A minha frustração é repetir e não ser compreendida. Sabe? Essa é a minha frustração. Essa é a minha frustração. Eu não me incomodo em repetir, eu preciso repetir, eu sei disso. O meu incômodo é esse, repetir e não ser compreendida pelos que estão chegando agora. E eu fico muito, muito triste. No domingo, gente, eu quase não consigo parar de chorar, eu fui dormir chorando. Chegou a passar pela minha cabeça fechar o perfil.
sabe? Então, assim, é muito frustrante não ter uma coisa tão clara na cabeça e conversar com pessoas que não conseguem entender. E eu fico muito triste. Eu não consigo passar por isso e ficar ok. Entende? Não consigo. Eu fico muito triste. Eu fiquei muito triste no domingo. Muito triste. Foi um momento de loucura. Já passou. Nunca não vou fechar, não. Isso aqui, essa troca que eu tenho com vocês, pra mim, ela é muito importante. Gente, e aí, vou dizer pra vocês que estavam no ditado ontem. Ontem, o ditado de ontem, gente, pra mim foi uma das coisas mais maravilhosas dos últimos meses, por Deus. Porque a gente brinca, a gente brincou, a gente, né, teve um namorado de Carol. Então, assim, a gente fica... O que aconteceu ontem, pra mim, fez um bem enorme. Por isso que eu não deixo de fazer o ditado. Eu deixei de fazer a live da cooperação porque não estava tendo quórum, mas o de ontem, o ditado, não vou deixar de fazer. Né? Eu me diverti muito, 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 muito. Então, eu amo o que eu faço aqui. Só que eu quero que as pessoas aprendam. Sabe? Pra mim não faz sentido ficar falando e não ter o retorno. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô dizendo, eu já tô começando devagar, né? Carol, você contribuiu, né? Oh, meu Deus do céu. E seu namorado precisa me achar uma pessoa mais séria agora, né? Pra não ficar achando que eu só falo. Ai, meu Deus, loucuras. Pronto, pode ser. Vivi esse negócio da hashtag. Eu sou péssima com esse negócio de hashtag, né? Tem gente chamando o povo de imundícia, tá vendo? Imundícia, imundiciado. É bom demais, gente. Ditado é uma coisa maravilhosa. E o que eu quero é isso. Eu quero que o conhecimento chegue às outras pessoas. Sabe? E fico pensando assim, o que é que eu posso fazer? A Denise falou, fale do que mudando a transitividade dos verbos, eles mudam de significado. Mas eu acho que é uma coisa que vai além, sabe? Eu não sei explicar. Não vou deixar não, porque eu adoro essa troca. Adoro o que a gente faz aqui. E eu falo, né? Tem pessoas com quem eu converso quase todos os dias. Então, eu sinto falta quando eu não falo com algumas pessoas. O ditado acontece toda terça-feira ao vivo. E na sexta-feira é o que eu chamo do ditado ordinário. Eu falo as frases e as pessoas colocam na caixinha. Oh, muito bem, sabe que eu sou uma pessoa séria. Menos quando eu falo francês. Ó, Camila tá dizendo aqui que tem até um caderninho só para o ditado. Várias pessoas têm um caderninho para o ditado. Podemos classificar essa questão do sobre como um vício de linguagem? No sentido amplo, sim. Acho que dá para chamar de vício de linguagem, sim. Mas é aquela história, né? É um anglicismo sintático que a gente tá fazendo. Não quando o anglicismo existe só de palavras, só de absorção de palavras, que é o que a gente vivenciou com a explosão da internet, né? Porque a gente não tinha palavras aqui que designasse o que é internet offline. Offline e online até tem, né? Ligado, desligado, mas enfim. Não é ligar computador, desligar computador, porque é uma coisa bem específica, o online, o offline. O negócio do deletar, né, que já está incorporado. A gente não tinha essas palavras específicas relacionadas à informática. Então, o que a gente fez? A gente absorveu. E a mesma coisa que aconteceu no século XIX, quando a gente absorveu as palavras lá do francês, certo? Nessa época, a França era o que havia de mais moderno. A gente idolatrava o que vinha da França, né? A intelectualidade rica ia para a França estudar. E aí, quando eles voltavam, eles estavam lá com o francês
tascando em cima da gente. Por isso que a gente tem tanto galicismo, né? Só que o que é que acontece, gente? Com o ditado, com os dois ditados do galicismo, o que é que eu percebi? A gente acha que as palavras do francês que já estão incorporadas no português não estão. A gente nem sabe. Com o inglês a gente não tem estranhamento. Mas com o francês a gente tem. E as palavras que eu trouxe para o ditado, todas estão lá no dicionário. Vocês entendem isso? E esse negócio do sobre é um anglicismo sintático. Esse negócio de terminar a frase com sobre não é sobre isso, é sobre aquilo, não sei o quê. Ai. Isso é anglicismo sintático, porque não faz sentido na nossa estrutura de construção de frases, né? Porque o que é a sintaxe? A sintaxe são as regras de construção de frases. São regras que a gente precisa conhecer para construir frases que façam sentido. E aí qual é a dificuldade? Grande nesse caso do sobre. Mesmo estando errado, para muita gente faz sentido. Mariana também. Você e eu estamos assim, ó. Tenho ódio dessa música. Tessiane, tem vários vídeos aqui no perfil em que eu falo. Procure sobre, tem anglicismo sintático, tem vários vídeos. Vários, e tem vários destaques em que eu falo disso também. Mas com esse negócio dessa música a gente não pode matar, né? Não dá pra fazer nada, porque é pra falar, a música é tão bonitinha. Só Jesus sabe como eu fico quando eu penso neste raio desta música, porque é medonha, não tem nada. Mas, gente, olha pobreza, não é sobre isso, é sobre aquilo, não é sobre isso, é sobre aquilo, não é sobre isso, é sobre aquilo. É de uma pobreza que eu nem sei. Então, aí a pergunta, né? Quem tá aqui entendeu esse negócio da regência, do sobre, quando eu falei... Júlia não tá dizendo que não compreendeu na totalidade, mas para isso acho que precisa estudar essa tal da transitividade dos verbos. Precisa. E precisa entender, não apenas a transitividade, gente. A gente precisa entender o que os verbos significam. Tá? Eu tô dando o exemplo do ler para ver se fica claro. Eu posso ler Paris, por exemplo? Não dá, né, pra eu ler Paris. Eu posso estudar Paris. Mas ler Paris não dá. A não ser que Paris seja uma pessoa. Paris Hilton, por exemplo, eu posso ler Paris Hilton porque uma das acepções do verbo ler é perceber alguém. Entendem? Então eu tô falando bem do verbo ler porque é a grande dificuldade, tá? As pessoas não querem saber o que o verbo significa. Se eu só posso ler um negócio que tá escrito, como é que eu vou ler sobre? Se o verbo não permite. Aquilo que eu disse pra vocês, ler sobre só funciona se eu estiver em cima. E aí o verbo ler vai ser intransitivo e eu vou estar em cima de alguma coisa, de algum canto lendo. Com assunto não dá. Eu leio artigos sobre alguns assuntos. Essa é a construção. Pois é, Mariana tá dizendo aqui, eu já sabia que estava errado esse uso do sobre, mas não tinha atentado para como tá generalizado. Todo mundo só usa sobre. Sobre, sim, fim, tudo quanto é verbo. E não é assim, gente. Isso não é português. Pronto, lendo sobre a cama. Aí você vai estar deitado, tá aqui a cama, você vai estar em cima dela e vai estar lendo. Pronto. Se você diz lendo sobre a cama... Você não tá lendo alguma coisa a respeito de uma cama, não. Você tá lendo, você está praticando essa atividade nesse lugar. É isso que significa ler sobre a cama, em português. Adorei esse exemplo. Vivi, vou até bater foto, porque eu acho que eu vou fazer um post com isso aqui. Peraí. Esse exemplo é maravilhoso. Então, assim, só faz sentido ler alguma coisa se eu deixar claro que eu tô lendo um livro, lendo uma revista, lendo um artigo sobre a cama.
sobre cama, um artigo que fala de cama. Ó, o Thaís está aqui dizendo, confesso que me assustei em perceber que usava sopa pra tudo. Porque tá espalhado. Não consigo nem dizer que é sua responsabilidade, que é só sua responsabilidade. É nossa. É responsabilidade de todo mundo. Gente, todos os falantes de língua portuguesa têm responsabilidade. Porque nós influenciamos quem está no nosso entorno. Mas a gente não quer essa responsabilidade, né? A gente quer se isentar dela. Porque já tem tantas, né? A gente não quer mais essa. Porque se a gente absorve essa responsabilidade, significa que a gente vai se responsabilizar pelo outro, pela coletividade. A gente não quer isso. A gente só quer cuidar do próprio umbigo. Entendem? E a gente precisa atentar. Por quê? Aqui a maioria de vocês tem filho, casado, ou mora com alguém. Vocês não estão sós. Vocês convivem com alguém. Vocês estão influenciando a comunicação de outras pessoas. Se vocês falam de forma correta, as pessoas que estão no entorno de vocês vão falar de forma correta. Se vocês falam de forma errada, eles vão falar errado também. Entende? Pronto, Carol, exatamente. Quem tá aqui agora, neste minuto, inclusive, tá raciocinando mais, tá entendendo mais. E aí eu peço, vou bater na tecla, baixem o dicionário, o aplicativo do dicionário. Gente, é R$150 para você ter acesso ao aplicativo por 3 anos. Considerando que a gente usa português todos os dias, o tempo inteiro, não é caro. Pensem que você gasta isso numa brusinha, como diz Lara Nesteruk. Tá certo, as blusas tem blusa de R$50, enfim, mas 150 é um jantar mais elaborado que você deixa de fazer. Para usar durante 3 anos o aplicativo, vale a pena. Tem outros valores para prazos mais curtos, mas aí eu acho que já não vale a pena muito, porque parece que o primeiro era 89, aí vai para 100 e não sei pouco, para 2 anos, e o mais caro é 149 para 3. Então eu acho que vale a pena a gente ter, tá? Porque a gente não sabe mais nem o que os verbos significam, né? Acho que foi a Júlia falou, né, que precisa estudar a regência. Não só a regência, a gente precisa se familiarizar com os significados dos verbos, a gente não sabe mais. Né? A gente não sabe mais. Então, é isso, né? Não tem muito mais o que dizer. Basicamente era isso, pra gente atentar, né? Um pedido, um clamor. E como eu disse, essa live não vai ficar salva, eu vou baixar e vou subir lá na plataforma da Eduz. O dicionário Aurélio. O que eu tenho indicado para baixar no aplicativo é o dicionário Aurélio. É o único que eu uso que tem um aplicativo que funciona. E que tem os significados, tá? Eu indico o Aurélio. Certo? E aí vocês baixam e tem lá 50 consultas. Até você chegar a 50. Depois que você chegar a 50 que ele fala pra você pagar. Ó, o João tá aqui falando, minha família está preocupada com a escrita e por isso eu ensino escrita consciente. O João é um excelente exemplo. E assim, um menino novo, tá fazendo prova pra Enem, né? Então, assim, João aqui me enche de esperança. De verdade. Nem tudo está perdido, né? Verbo vir, ninguém sabe conjugar, faz tempo já. Todo mundo só fala vim, é pra eu vim. Não sabe, nem o infinitivo do verbo a galera quer usar. É outra tristeza. Mas, como eu disse, eu acho que nem tudo está perdido. Existe uma luz no fim do túnel, né? Eu ainda... Escrita consciente é um movimento que eu falo, a respeito do qual eu falo aqui. De a gente estar consciente no momento que vai escrever. Porque quando a gente presta atenção no que a gente vai escrever, na hora que a gente vai se comunicar, se a gente tá lá presente no momento que vai escrever, o que vai falar mesmo, a quantidade de erros diminui. Muito. Sobremaneira. Só que a gente não faz isso, né? Quando a gente vai escrever, a gente tá com o telefone, a gente tá com... Como eu tava, né? Tava tomando chá, tava olhando o telefone, tava com o livro, tava tirando a meia... A gente tá fazendo milhões de coisas então, enquanto tá querendo se comunicar. Aí, o que acontece? Erro em cima de erro.
né? Esse negócio de a gente querer ser polivalente, a gente não nasceu pra isso não, gente. Esse negócio de ser multifacetado, a gente não nasceu pra isso, a gente não dá conta. Aí a gente não faz nada que preste. Fica tudo arremedo, fica um monte de arremedo de várias coisas. Hoje eu vi várias manchetes de jornal online com sobre de todo jeito, em todo lugar, mas é o que mais tem. Com o corretor fica difícil a consciência. Não confiem no corretor. Corretor não é amigo. Escrever pensando no outro também não é bacana, não. A gente se embanana quando faz isso, né? E, gente, corretor não é amigo. Não confie em corretor. Corretor deixa a gente escrever prazeroso com I. Não confie em corretor. Tá? Aprendam português para não precisar confiar no corretor. E para identificar as loucuras. Para quando olhar para um sobre, saber se ele tá bem empregado ou não. Por isso que eu falo tanto que é importante a gente saber as regras. Se a gente não sabe as regras, a gente não vai conseguir nunca um bom português. Não tem como. E aí, gente, é uma coisa que a gente tem que fazer. Cada um. É uma responsabilidade de cada um. Escrever consciente é com caneta, lápis e papel. Não necessariamente. Melhor que seja. Mas às vezes no computador dá pra gente escrever de forma consciente também. Se a gente deixa todos os barulhos pra fora, se a gente desliga tudo e fica focado só naquilo. Tá? Cara, tempero foi de lascar, né? Ó, Cláudia tá falando aqui uma coisa legal. Quando eu encontro um sobre numa frase, eu releio a frase sem ele. Pronto, é um ótimo exercício. A Mariana tá dizendo que o corretor do LibreOffice já salvou algumas vezes. Pois é, mas não é sempre. Ó, a Adriana tá falando aqui, não tinha percebido que o corretor sugere prazeroso. Pois é, gente. Aí, quem é que arruma o corretor? Uma pessoa. Quem colocou lá o algoritmo, é assim que a gente fala? Quem colocou o algoritmo do corretor? Um ser humano. Um ser humano que escreve prazeroso. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É gente. Todo mundo erra. Mas em alguns lugares não era pra gente identificar certos erros. Mas quem arruma o corretor é um ser humano que não sabe português. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Por isso que não dá pra gente confiar. Por isso que tem livro publicado com prazeroso. Acho que é um de Cortella, se eu não me engano. Aquele que foi escrito por Cortella, Karnal e não sei o quê. Renata, a questão do vacinar, você tem até post falando sobre isso. O verbo vacinar, quando a gente vai falar que vai tomar vacina, ele é pronominal. Se eu falo eu vacinei, significa que eu vacinei alguém. Ei, Luíse! Tá? E tem post no feed em que eu falo disso, tá? Porque é um erro que tá sendo tão comum que tem até post no feed já. Certo, gente? Então é isso. Pra quem tá no curso, essa live vai ficar disponível, certo? E se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês sabem o que fazer. Vocês podem mandar mensagem, a gente pode conversar. Não vou fazer isso hoje, porque como eu disse, eu comecei essa live com dor de cabeça. Eu ainda estou com dor de cabeça, tô meio mole. Então eu vou ficar quieta. Hoje eu não vou responder nada, mas amanhã a gente pode conversar. O designer gráfico fez uma arte para o YouTube pedindo para escrever em si. Não. Mas dependendo do que ele quis dizer, não tá errado, não. Eu indico a gramática de Rocha Lima. José Eduardo, você quer fazer parte da turma? As inscrições se encerraram. Ah, esse esmalte... Eita. Esse esmalte é um... Não sei a marca, peraí. Ai, gente, é muito... Peraí. Da Vult. Foi esse aqui. É da Vult. Creme... Meu vermelho. Acho que foi em vez de inscrever... Ah, inscreverem-se. Tá. Agora eu entendi. Tá vendo? Já não tô... Escreverem-se em vez de inscreverem-se. Tá, entendi.
Ah, e Júlia tá falando aqui que o corretor se adequa à linguagem do usuário, né? Vai chegar uma hora que nem vai corrigir mais. É. Gente, eu não tinha entendido o que era o negócio do escreverem. Você sabe que às vezes eu não entendo direito, né? Vocês precisam me explicar. Então é isso, tá? E eu vou encerrar, porque realmente... Sabe quando a cabeça tá aqui latejando? Latejando. José Eduardo, não sei ainda. Eu não defini. Mas podemos conversar, tá? E aí eu preciso tomar um remédio, tomar um banho e deitar. Porque tá assim, ó, toim. Senão eu não vou ser ninguém amanhã, tá? E aí amanhã eu apareço aqui igual uma alma penada e a gente vê do que vai falar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei a troca, como sempre. E sempre que vocês tiverem dúvida, gente, vocês sabem o que vocês fazem, né? Vocês podem me mandar mensagem, a gente conversa e organiza, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Ele quiser, né? Ele há de querer. Beijo. Tchau.